Oi gente, eu sou a Cat Lima e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre respeitar os seus limites. Como que você consegue criar este limite, entender e por que você deve colocar isso em prática no seu dia a dia. Se você ficou interessado, assiste o vídeo que eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. Quando você conseguir entender e colocar isso em prática, tudo muda. Digo isso por experiência própria. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo que eu posto semanalmente. E curte esse vídeo com seus amigos que eu tenho certeza que eles vão adorar. Antes de qualquer coisa, vamos entender o que é limite e o que é respeito. O limite é quando você determina uma linha, um ponto que não deve ser ultrapassado. E o respeito é quando você trata algo com atenção, compreensão e carinho. Então, quando você tem um limite, você consegue entender até que ponto você está disposta a ir, até que ponto você pode chegar sem se machucar e sem machucar o outro. E respeitar é você entender que aquilo é algo importante, você precisa respeitar, você precisa compreender e dar atenção para aquele limite. Uma frase muito legal, uma vez eu ouvi, é que o seu limite acaba quando o do outro começa. Isso é muito importante. Hoje no vídeo eu vou falar mais sobre você respeitar e compreender os seus próprios limites. Mas quando você compreende isso, você consegue também se tornar uma pessoa muito mais empática, porque você consegue entender que às vezes o seu limite pode até ir um pouquinho a mais, mas o limite do outro não. Então você respeita essa linha porque você não quer acabar com essa linha e esse respeito que você tem com o próximo. Então isso é muito importante também. Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre como você tem que entender e buscar esse limite. Então, o primeiro passo, o primeiro exercício é você pensar: bom, o que me machuca? O que dói em mim? Seja emocionalmente ou questões físicas. Onde eu estou disposta? Até onde eu estou disposta a ir? Quanto eu quero aquilo? O que vale a pena ser feito para eu conseguir isso ou aquilo? Então você vai entender que em determinado ponto da sua vida, e dependendo do que você está buscando, do que você está vivendo, esse limite ele muda, nem sempre é o mesmo. Existem certas coisas na nossa vida que o limite é um pouquinho a mais, existem outras que o limite é um pouquinho a menos. E isso está tudo bem, está tudo certo, é comum. Então comece a praticar isso, comece a entender o que você sente quando você está naquela situação. O que você sente, aquilo dói, você está disposta a passar por aquilo para conseguir o que você está buscando? Você está disposta a passar por aquilo e conseguir superar aquilo, né? Ir além para conseguir o que você está buscando ou não? Ou é algo que, poxa, tá me machucando muito, tá me magoando muito e eu não estou disposta a continuar sentindo isso, independente do resultado final. Então é um exercício. Comece a pensar aí até onde você aceita que aquilo vá e até onde é o seu limite, até onde você fala, não dá mais, eu não aguento, não tem como e eu não vou passar por isso. E quando você entende e compreende isso, você precisa respeitar. Mas, Cat, como eu sei que eu estou ultrapassando os meus limites? Como eu sei que eu estou indo além da conta? O nosso corpo fala. Então, primeiro a gente tem uma intuição muito forte. E essa intuição, ela está falando com você o tempo inteiro. Mesmo que você não compreenda, mesmo que você deixe aquilo bem abafadinho, aquela intuição tá ali. Ela tá te dizendo, cara, isso não é certo, isso não é legal, ou então eu não aguento mais, eu não tenho que passar por isso, eu não estou disposta a passar por isso, ou aquela pergunta, por que eu estou me colocando nessa situação, por que eu estou permitindo que isso aconteça? Então essa voz interior, ela sempre tá ali. Você pode até deixar escondidinho e fingir que não tá ouvindo, mas ela existe. É o primeiro passo. Comece a observar o que você está pensando.
e comece a observar como você está se sentindo. Se você está estressado, se você está magoado, se você está esgotado, se você não está aguentando mais, se você está com aquele desespero, você quer gritar, você quer fugir, poxa, também são sinais de que já deu. Você já passou da linha ali e você não aguenta mais. Outra maneira é você perceber se você está se anulando, se você está deixando de pensar em você, de ter consideração pelo que você quer e o que você busca. E se você está sem conseguir dizer não. Isso é bem legal, porque a maior parte das pessoas não conseguem dizer não. As pessoas ficam com medo do julgamento, ficam com medo de ficar sozinha, ficam com medo da outra pessoa achar que ela está sendo grossa. Esse medo de não ser aceito faz com que as pessoas comecem a dizer sim para tudo. Então observe isso, né? Entenda, cara, quando você quer dizer não, diga não. E pare de se anular, pare de se colocar dentro de uma caixinha ou de se reprimir para deixar que a outra pessoa se sinta livre e bem. Você precisa se colocar em primeiro lugar. E quando eu estou dizendo colocar em primeiro lugar, não é no sentido de ser egoísta e não pensar no todo, não pensar nas outras pessoas. Mas é você compreender que você precisa se amar, você precisa se respeitar, você precisa se colocar no primeiro lugar para você conseguir ser feliz e, consequentemente, ser uma boa pessoa com as outras pessoas. Porque alguém que está reprimido, que está triste, ela nunca vai ser a melhor versão dela para o outro também. Então, observe esses sinais, como você está se sentindo, o que você está pensando, se você está se anulando, se você está dizendo muito sim quando você quer dizer não, porque são os sinais que você percebe que você está ultrapassando os seus limites. E é muito importante que você compreenda que impor esses limites está muito ligado à saúde mental. Está muito ligado ao autoconhecimento e ao amor próprio. Então, pode parecer bobeira, mas você precisa começar a colocar isso em prática, você precisa começar a viver a sua vida de uma outra maneira, porque a longo prazo isso pode se tornar um problema físico e emocional muito grande. Como eu já disse, o nosso corpo ele fala. E se você começa a ignorar o que ele está te dizendo, o que ele está te mostrando, você vai reprimindo aquelas emoções. E quando você reprime essas emoções, quando você não dá atenção para o seu emocional, isso a longo prazo vira uma doença física, né? Vira uma doença que acaba atingindo algum órgão. Ou então você entra num ciclo de depressão ou síndrome, né? de pânico, ansiedade. Então comece a praticar isso no seu dia a dia, faça esse exercício, busque esse autoconhecimento. Eu tenho certeza que isso muda vidas, eu sei disso. É lógico que tem dia que você não consegue, em algumas situações você não consegue assim, levar em consideração o seu limite, você acaba ultrapassando ele, mas no geral, quando você tem essa percepção, você consegue entender que isso é importante. E aí você consegue colocar esse exercício em prática no dia a dia. Até que vai chegar um momento que vai se tornar algo totalmente natural. Você já vai fazer sem observar muito. Você já vai se colocar em primeiro lugar. E você sempre vai ser um exemplo também, mesmo que você não perceba, mesmo que você acredite que não. Sempre tem alguém que te admira e que está usando você como um exemplo. Principalmente as crianças. Então, quando você começa a colocar isso em prática e viver dessa maneira, você está ensinando para as outras pessoas, através do seu exemplo, que isso é o correto. E isso é muito bom, porque se nós vivemos em uma sociedade e as pessoas começam a ter empatia, começam a compreender que precisam se valorizar, que precisam se cuidar para também cuidar do outro, automaticamente nós iremos viver numa sociedade muito mais saudável, com pessoas muito mais felizes, que se compreendem. Porque o autoconhecimento é algo que nós deveríamos aprender desde pequenininhos. Aqui a gente não leva muito isso em consideração,
mas isso é muito importante para uma vida saudável, para uma pessoa feliz, para uma pessoa que sabe viver em sociedade, que ajuda o outro, que tem empatia, que respeita, que não tem pré-julgamentos, não tem preconceitos. Então, é muito além do que simplesmente baboseira de você falar sobre autoconhecimento, sobre você conseguir ser uma pessoa melhor. É algo que transcende isso. Então a dica que eu deixo é: esteja consciente de como você lida com todas as situações de todas as áreas da sua vida. Esteja consciente de como está o seu corpo, a sua mente, o seu emocional. Porque quando você traz essa consciência, quando você começa a compreender, quando você começa a entender que, opa, aqui tá tudo bem, mas aqui tem alguma coisinha que tá incomodando, você traz esse exercício do autoconhecimento que vai te ajudar e muito nessa questão de você respeitar os seus limites. Espero que vocês tenham gostado, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo que eu posto semanalmente.